Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. A gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Vamos começar hoje o capítulo 13, O Mundo Sem Culpa. Introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Mas é aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada, acreditando que punindo a outra escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação. Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, pois é a culpa que obscurece o Pai para ti, e é a culpa que te tem levado à insanidade. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. Olha que interessante isso, né? Quando foi esse momento em que a gente se sentiu culpado por qualquer coisa, por algo que a gente escolheu, ou por ter feito o que a gente sabia num determinado momento, ou por ter feito algo tentando salvar alguém, alguma coisa, e que pode ter sido o início da separação. Então, vou retornar nessa parte. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olhe com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição, e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros, e seus poderes parecem declinar se seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro, e são depositados na terra, e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso como o preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação. E essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Só o mundo da culpa poderia exigir isso, pois só os culpados poderiam conceber isso. O pecado, entre aspas, de Adão não poderia ter afetado a ninguém se ele não tivesse acreditado que foi o Pai quem o expulsou do paraíso. Pois nessa crença, o conhecimento do Pai foi perdido, já que somente aqueles que não o compreendem poderiam acreditar nela. Esse mundo é um retrato da crucificação do Filho de Deus. E até que reconheças que o Filho de Deus não pode ser crucificado, esse é o mundo que verás. No entanto, não reconhecerás isso enquanto não aceitares o fato eterno de que o Filho de Deus não é culpado. Ele merece apenas amor, porque só tem dado amor. Não pode ser condenado, porque nunca condenou. A expiação é a lição final que ele precisa aprender, pois ela lhe ensina que, não tendo nunca pecado, ele não tem necessidade da salvação. E nisso o texto continua com a seção 1, que é: a inculpabilidade
e a invulnerabilidade. Anteriormente, eu disse que o Espírito Santo compartilha a meta de todos os bons professores, cujo objetivo final é fazerem-se desnecessários, tendo ensinado a seus alunos tudo o que sabem. O Espírito Santo só quer isso, pois compartilhando o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que ele possa lembrar do seu Pai em paz. Paz e culpa são antitéticas, e o Pai só pode ser lembrado na paz. Aqui é muito interessante, né? Porque ele diz: paz e culpa são antitéticas. Ou seja, antíteses, né? A antítese é uma figura da retórica, do nosso jeito de falar, em que a gente coloca numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Por exemplo, com luz no olhar e trevas no peito, né? Então, uma coisa assim. Antagônica. Então, é o fim do antagonismo, né? Paz e culpa são antitéticas. E o Pai só pode ser lembrado na paz. Amor e culpa não podem coexistir. E aceitar um é negar o outro. A culpa esconde o Cristo da tua vista, pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus, ou seja, que não pode ser repreendido. No estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Assim sendo, como poderias vê-lo? Fazendo com que ele seja invisível, o mundo da retaliação surgiu na negra nuvem de culpa que tu aceitaste e mantens com apreço. Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Sem a culpa, o ego não tem vida, e o Filho de Deus é sem culpa. Na medida em que olhas para ti mesmo e julgas o que fizeste com honestidade, podes ser tentado a imaginar como é possível que sejas sem culpa. No entanto, considera isto: não és sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens pecado, entre aspas, no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete, estendido sobre o passado atrás de ti, e desaparecerá. Enquanto acreditares que Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. Então aqui me vem, né? Ele citou esse mito de Adão, de como ele fez aquilo que ele não devia fazer. E aí também tem a culpa da mulher que falou: olha, que maçã bonita, né? Come, come, come. Então todo mundo é culpado, todo mundo é condenado. E a quem serve esse mito? Quem criou? O texto parece apontar para a gente que não foi Deus. Quem criou essa história que macula a humanidade, que assombra a humanidade, que assombra as nossas mentes e como coloca um pecado, entre aspas, no lugar, como coloca um ato repreensível no lugar, não pode ser de Deus, porque ele mesmo disse aqui no texto que o filho dele é irrepreensível. A quem serve esse mito? E todos os lugares que esse mito povoou o subconsciente da humanidade. Vamos agora destruir, descriar tudo isso. Do início, ao longo do tempo, até hoje.
de hoje até o início, ao longo do tempo, que também é uma criação, destruindo e descriando, deixando que isso se dissipe nas nossas mentes. Porque o pecado original, como isso é chamado, foi feito para separar a mente do Filho de Deus, não parece? Bom, mas é só a minha divagação. O texto continua. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil, mas a jornada na qual o Pai o embarca é de liberação e alegria. O Pai não é cruel e seu Filho não pode ferir a si mesmo. A retaliação que ele teme e que ele vê nunca o tocará, pois, embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a missão dele dada por Deus. E o que Deus dá nunca deixou de ser. Tu me verás à medida que aprenderes que o Filho de Deus não tem culpa. Ele sempre buscou a sua inculpabilidade e a achou, pois cada um está buscando escapar da prisão que fez, e o caminho para achar a liberação não lhe é negado. Estando nele, ele o achou. Quando o acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão. Pois o Filho de Deus não tem culpa agora, e o brilho da sua pureza resplandece intocado na mente de Deus para sempre. O Filho de Deus sempre será tal como ele foi criado. Nega o teu mundo e não o julgues, pois a eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. Quando tiveres aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus. E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Tu só podes condenar a ti mesmo, e ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o Filho de Deus. Negaste a condição do que ele é, que é a sua perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor e no amor ele habita. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. À medida que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. O Filho de Deus, que não dorme, tem mantido a fé em seu Pai por ti. Não há estrada pela qual viajar e não há tempo através do qual viajar. Pois Deus não espera o Filho dele no tempo, para sempre recusando-se a ser sem ele. E sempre tem sido assim. Permite que a santidade do Filho de Deus brilhe, afastando a nuvem de culpa que escurece a tua mente. E aceitando a sua pureza como tua, aprende com ele que ela é tua. Tu és invulnerável porque não tens culpa. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa. A palavra sempre significa. E, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Tu és imortal porque és eterno. E o que é sempre tem que ser agora. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente, para assegurar a continuidade do ego. Pois se o que foi será punido, a continuidade do ego está garantida. No entanto, a garantia da tua continuidade é de Deus, não do ego. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortalidade é constante.
A aceitação da expiação te ensina o que é a imortalidade, pois ao aceitar a tua inculpabilidade, aprendes que o passado nunca foi, e desse modo o futuro é desnecessário, e não há de ser. O futuro, no tempo, está sempre associado com a expiação, e só a culpa poderia induzir a um senso de necessidade de expiação. Aceitar como tua a inculpabilidade do Filho de Deus é, portanto, o caminho de Deus para lembrar-te do Filho dele e de que ele é, na verdade, pois Deus nunca condenou o Filho dele, e sendo sem culpa, ele é eterno. Tu não podes dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois expiando-a. Esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-la. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é salvação. E tu, que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de que outra forma, se não identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço o que não queres? O ego te ensina a atacar a ti mesmo porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa, pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. O Espírito Santo a dissipa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro para ti, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. Assim sendo, está salvo, porque o Filho de Deus é sem culpa. E sendo totalmente puro, tu és invulnerável. Então, em todos os tempos, espaços, dimensões e realidades em que a gente assumiu a culpa para atacar e ataca para manter a culpa como uma forma de manter a separação, que não é de Deus para o Filho dele. Vamos destruir e descriar tudo isso agora? E todos os lugares, tempos, espaços, dimensões e realidades em que a gente não reconhece a nossa irrepreensibilidade, inculpabilidade e invulnerabilidade. Vamos destruir e descriar tudo isso também? E o que mais vai ser possível para a gente depois que a gente se empoderar com a nossa santidade, com a nossa irrepreensibilidade, com a nossa bondade e amor, que são todos os atributos que Deus deu para o Filho dele. Não a culpa, não o ataque, não o pecado original, nem nenhum outro, e muito menos a separação. Vamos juntos? Vamos ser essa promessa de Deus para nós, de uma vez por todas? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!